Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir esse vídeo posteriormente. Para quem não me conhece, aqui quem vos fala sou eu, Shaul, do grupo Anunnaki Astronautas, e eu vim através desse vídeo para mostrar para aqueles que têm interesse no despertar da consciência e de se desvencilhar de todo esse sistema Matrix e que vive tentando nos escravizar como massa de manobras. Então, eu vim através desse vídeo para falar do livro Eram os Deuses Astronautas, do autor, até então escritor, Erich von Däniken. Tá? Erich von Däniken nasceu em Zofingen, 14 de abril de 1935, ariano, assim como eu. É um controverso, olha só o termo que eles usam. Eu estou lendo aqui no Wikipedia, como vocês podem ver. Então qualquer pessoa pode chegar aqui e editar e colocar a informação que bem entender. Então você vai achar pessoas que relativamente acreditam, que entenderam na verdade, não é nem a questão de acreditar, porque eu não quero que ninguém acredite em mim. Eu apenas quero que você desperte. Mas para isso você tem que estudar. Eu tenho tido a paciência e o desejo de compartilhar o que eu tenho buscado aí, claro, na internet, né? De conhecimento para compartilhar com todos vocês que têm interesse. Então, não precisa acreditar em mim, busque as informações, tá? Estou fazendo uma série de vídeos que vão dar 7 vídeos devido à leitura deste livro, que da qual eu não conseguiria ler, como não consegui. Então eu coloquei a voz do Ivona Ricardo, tá ok? Que é um software magnífico aí que tem na internet, que é o que realmente faz uma leitura mais clara. E eu utilizei de uma técnica que muitos estão utilizando aí, né, nos canais do YouTube, os YouTubers, vamos dizer assim, que realmente eu achei magnífica e resolvi também fazer dessa maneira para que a leitura do livro na íntegra, Eram os Deuses Astronautas, ficou em pouco mais de 7 horas. Então, tá aí, eu coloquei o livro, tá? E vamos voltar aqui à questão do nosso amado Erich von Däniken. É um controverso escritor suíço conhecido por criar diversas teorias sobre as supostas influências extraterrestres na cultura humana desde os tempos pré-históricos. Eu costumo dizer desde os primórdios, né? Däniken é o principal responsável por popularizar a crença de que os deuses, descrito na literatura e escrituras das principais religiões, nós sabemos aí sobre os concílios, os tratados de Trento, né, que foi retirado da Vulgata Latina, o conhecimento que nos chegou até hoje, que depois disso, que foi no ano de 1516, se eu não me engano, de lá para cá, onde foram realizados os concílios. Não, 1516 não. É isso mesmo, exatamente, eu acho que é isso. Não me lembro bem a data aqui agora, mas enfim. Na época dos concílios, que foi com Constantino em Constantinopla, e depois veio Jerônimo, aquela história toda que você pode pesquisar e você vai achar, para não alongar muito esse vídeo. Porque esse primeiro vídeo ele vai ficar um pouco mais de 1 hora. Dessa série de 7 vídeos, em que o último ficou com 40 minutos, se eu não me engano. Esse será o único que vou me aparecer aqui dando este relato, né, que na verdade é uma introdução dessa série de vídeos em relação a esse livro magnífico que vem a despertar vocês. Então, é bom ressaltar essa questão da religião, porque todas as religiões, principalmente a do Império Romano, que é a maior do nosso planetinha azul, né, que a gente chama de mundo, mas na verdade o nosso mundo é o universo, que da qual eles, né, do sistema religioso, colocou o nosso planeta como sendo o centro das atenções do mundo, sendo que na verdade é o inverso. Nós fomos criaturas que eu posso dizer que foi por sorte ou até mesmo pelo todo, né,
que era vontade dele, de que esses astronautas viessem aqui, talvez, e que também se relata em Gênesis 6, os filhos dos homens, os meus filhos viram as filhas dos homens e escolheram cada um para si e se deitaram com elas e fizeram filhos, que são os Nefilins, lá em Gênesis 6. A história, a controvérsia começa ali. E quando, lá em Gênesis, no início, quando façamos o homem à imagem e semelhança, né? Não é bem no início, mas é em Gênesis também. Em que façamos, falou no plural, então quer dizer, não foi um só Criador. Façamos, quer dizer, no plural, então são mais de um. E nos livros achados, né, no caso das tabuletas cuneiformes das letras sumérias, que são alienígenas, certo? E hoje é o lugar que se encontra entre o Tigre e Eufrates e o rio Tigre e o Eufrates. É claro que é lá no Iraque, na antiga Suméria. E essa história magnífica que vocês vão amar. Eu fiz o áudio, tá? Com a voz do Ricardo, porque não dá para ler 7 horas direto. E sem gaguejar, e sem tropeçar, e sem bocejar, sem coçar o rosto e por aí vai, por causa do nosso corpo que não aguenta, né? Ficar quieto. Então, para ficar uma coisa mais perfeita, eu usei a voz do Ricardo, que vocês vão gostar muito. Ficou mais. É o que fala melhorzinho, sem muitos erros, sem se tornar totalmente um robô. Mas ficou magnífico. Eu ainda coloquei uma opção em que ele vai fazendo a leitura. Eu fiz o vídeo da leitura em que vai marcando todas as palavras que ele fala, tá? Do livro em PDF que eu baixei. Eram os deuses astronautas. Então o livro em PDF está aí na internet para quem quiser ler. Pode baixar, que você vai achar aí em PDF. Eram os deuses astronautas em PDF. E você baixa. Mas já que eu fiz na íntegra, sem tirar e nem colocar, esse livro está na íntegra que eu estou colocando nessas 7 séries, tá? Então é isso aí. E no caso da religião, que tentou nos enganar, mas de certa forma, todas as outras civilizações, egípcios, gregos, né, os egípcios, os sumérios, os acádios e outras mais, sempre repetiram esses deuses. E que veio desses seres que nos aprisionaram aqui, pois nós somos prisioneiros aqui até 2012. Após isso, nós já não somos mais prisioneiros, tá? Supostamente nós temos 4 anos de 2012 para cá, que aí começa a questão da evolução real e justa, é de 2012 para cá. Até então nós vivíamos numa roda reencarnatória que é chamada a roda de Sansara. Mas enfim, sem mais delongas, eu vou terminar de ler. Eram na realidade extraterrestres. As ideias teorizadas nos seus livros são amplamente rejeitadas por cientistas acadêmicos que caracterizam seu trabalho como pseudo-história e pseudo-arqueologia. Ele não é só escritor, não. Ele tem várias outras profissões aí, das quais é uma pessoa muito inteligente, muito culta. É arqueólogo também, né? Trabalha com arqueologia proibida, porque para ele descobrir e ter acesso às informações da arqueologia proibida, que são provas contundentes dentro das pirâmides, no Egito, no Tibete e vários outros locais aí, né? Que tem arqueologia, ele, para ter acesso, ele tem que ter relações, e então ele, quer queiram, quer não, se tornou um arqueólogo também. Mas aqui eu estou falando informações que vêm do Wikipedia, que qualquer um pode simplesmente alterar essas informações, e muitas pessoas que têm algo contra a verdade, a veracidade, que é muito religiosa, pode tentar deturpar. Então procure informações também fora do Wikipedia, tá? Porque você tem que entender que o Eric Anton Paul von Däniken, que é o verdadeiro nome dele, ele tá mexendo no ninho de cobras até 2012. De 2012 para cá, os nossos irmãos das estrelas estão aí nos ajudando a sair dessa prisão. Então, eu estou aqui tentando ajudar a abrir a sua mente em relação a todas essas questões religiosas da Matrix através desse livro, que na verdade eu não estou fazendo mais que a minha obrigação, que é divulgar o que já foi feito desse magnífico
escritor e um monte de outras coisas, arqueólogo e matemático, professor, um monte de coisa, Eric von Däniken, tá ok? Então vamos lá, here we go, bom proveito. Vou postar todos os 7 vídeos que dão continuidade na leitura deste livro. Você pode baixar ele como vídeo áudio e para o seu trabalho escutar. Escute-o na íntegra e quantas vezes for necessária, tá ok? Um abração e here we go. Até mais para todos vocês, meus irmãos das estrelas. Namastê. Eram os deuses astronautas, Eric von Däniken. Apresentação: João Ribas da Costa. Jung e seus discípulos parecem acreditar que certas recordações cósmicas têm sido transmitidas de geração em geração e influenciam, até hoje, os sonhos dos homens. Por outras palavras, em maior ou menor grau, cada ser humano leva consigo a memória da espécie. Quase totalmente inibida, manifesta-se parcial e esporadicamente em sonhos, revelando-se mais ativa, e de maneira muito especial, em determinadas pessoas. Nessa ordem de ideias, seriam exemplos de tais indivíduos excepcionais e privilegiados homens como Platão, Leonardo da Vinci, Dante, Swift ou Victor Hugo. As revelações de Platão sobre a discutida Atlântida, as estupendas realizações de Da Vinci, que colocaram muito à frente de sua época, a minuciosa descrição do Cruzeiro do Sul, feita por Dante 200 anos antes que os navegadores da Renascença vissem, pela primeira vez, aquela constelação, a enumeração dos satélites de Marte, a especificação de suas dimensões e de suas órbitas peculiaríssimas, 150 anos antes que a Zapa os descobrisse, os combates e outras peripécias de gigantes, que integram La Legende de séculos. Tudo isso não seria produto genial de vivíssima imaginação, mas apenas aproveitamento de memórias atávicas, particularmente claras, de um passado cujos registros na maior parte se perderam. Mas, por todo o globo terrestre, avultam vestígios muito mais concretos do que simples sonhos, e que gritantemente nos afirmam a realidade de um maravilhoso passado a recordar. São monumentos e realizações que a história conhecida absolutamente não explica e, muito menos, justifica, a origem e a finalidade de Stonehenge, as características incríveis da pirâmide de Quéops, e os insondáveis propósitos de seus construtores, os misteriosos balizamentos de 250 metros de altura, entalhados, em altas penedias do Pacífico Oriental, os maravilhosos calendários maias, objetos de platino ou alumínio, velhos de milhares de anos, que não poderiam ter sido fabricados sem certas técnicas só agora disponíveis, relatos, inscrições, relevos em pedra, cuja substância e significado somente o progresso das últimas décadas permite interpretar. E tantos outros mistérios que desnecessário seria enumerar porque deles estão cheias as páginas deste interessantíssimo livro. Tem-se a nítida impressão de que, da longa história humana, só se conhece uma parte muito curta, a mais recente. O último volume, os primeiros se perderam, ou não chegaram a ser escritos, o que é improvável. Para dizer a verdade, não se trata apenas de uma impressão, mas de certeza, pois se sabe, por outras fontes, cientificamente aceitas, que o Homo sapiens existe há dezenas de milhares de anos, dos quais a história só registra, e muito insatisfatoriamente, os últimos 6 milênios. O passado desconhecido sempre despertou intensa curiosidade, mas, também, acalorados debates. Já Aristóteles, contemporâneo de Platão, mas muito mais moço que ele, considerava puro mito a decantada Atlântida. Isto não impediu que o relato chegasse até nós, como não arrefeceu a discussão do assunto no correr do tempo. Há atualmente mais de 2.000 livros e 25 mil folhetos ou artigos dedicados exclusivamente a essa suposta, ou real, civilização perdida. A investigação pré-histórica é hoje mais empenhada e mais dinâmica do que em qualquer outra época.
Porque as notáveis realizações da tecnologia moderna curiosamente vêm fornecendo pistas cada vez mais nítidas do caminho palmilhar na interpretação dos estranhos registros que nossos antepassados perpetuaram na rocha viva. O livro Eram os Deuses Astronautas. Não pretende certamente substituir os volumes iniciais perdidos da história universal. Mas é uma provocação irresistível ao debate. É um corajoso desafio aos especialistas dos vários ramos da ciência, no sentido de que enfrentem juntos, de uma vez por todas, as inumeráveis provas de que muito aconteceu na antiguidade e a história não registra, e lhes encontrem a verdadeira significação, seja ela qual for. Só assim poderemos, afinal, saber ao certo o que fomos e o que realizamos no passado longínquo. Saberemos, então, como, quando, em que e por que fracassamos em certo momento, a ponto de destruir, aparentemente da noite para o dia, todo o arcabouço da civilização sobre a Terra. Ao fazê-lo, não estaremos apenas satisfazendo uma natural curiosidade. Mais que isso, redescobriremos, talvez, imenso patrimônio científico, possivelmente uma diferente estrutura mental, e até, quem sabe, maravilhosas técnicas, mais simples, mais eficientes e menos dispendiosas que as atuais. E, last but not least, talvez encontremos, nas convulsões fatais desse passado agora morto, as lições de que tanto precisamos, para mais seguramente evitar catástrofes semelhantes no futuro. A iniciativa de editar e apresentar este livro no Brasil certamente não implica uma tomada de posição, mas consubstancia o propósito de contribuir para a participação muito mais ampla neste apaixonante debate. Pode-se recusar a tese do autor, é direito que assiste a qualquer um. Mas, em matéria de tal relevância, pois é a história passada e futura de nossa espécie que está em jogo, não basta rejeitar as hipóteses dos que têm a capacidade e a coragem de as formular. Cumpre, também, pesquisar, imaginar e defender sucessivamente novas hipóteses que se afigurem melhores. Até que um dia se consiga encontrar a verdade. Nesta obra, vão ondear com tremor em que o leitor deverá ter em mente, ao longo do livro, especialmente diante de citações ou comentários que o autor, por amor à brevidade, não desenvolve mais profundamente. Algumas de suas considerações, na aparência irreverentes, em realidade não o pretendem ser, e de fato não são. As mais autorizadas escolas modernas de exegese, como, por exemplo, l'École biblique de Jerusalém, dirigida por eminentes exegetas católicos, admitem, sem hesitação, que o livro do Gênese, assim como os demais do Pentateuco, não pode ser totalmente atribuído a Moisés. Neles se pode seguir mais ou menos claramente o fio de 4 tradições diferentes, a javista, a eloísta, a deuteronomista e a sacerdotal, todas respeitadas e integradas naqueles livros por numerosos colaboradores anônimos, desde a era mosaica até os tempos de exílio. Essas e outras circunstâncias semelhantes explicam as repetições e os trechos discordantes efetivamente encontrados naqueles livros, cujo valor religioso não diminuem, antes robustecem, porquanto, malgrado as características que as distinguem, as várias tradições registram essencialmente a mesma substância, têm uma origem certa e comum a todas elas, que remonta diretamente a Moisés. O episódio dos filhos de Deus, que se casaram com filhas dos homens, citado pelo autor, é de tradição já visto e considerado, pelos exegetas, como de difícil compreensão. Os autores sagrados se referem a uma lenda popular sobre gigantes, os Nefilim, que seriam os titãs orientais, nascidos da união entre mortais e seres celestes. O judaísmo mais tarde e quase todos os primeiros escritores da igreja primitiva interpretaram como anjos culpados a expressão filhos de Deus. Só a partir do IV século, em função de um conceito mais espiritual da natureza angélica, a literatura patrística começou a ver os filhos de Deus como a linhagem piedosa de Sete,
e os filhos dos homens como a descendência depravada de Caim. Em consequência, a interpretação deste episódio, que von Dea contra Maniquem esboça, não contradiz a Bíblia e é até mais inocente que a inicialmente formulada pelos primeiros padres da Igreja. Eram os deuses astronautas. Fez grande sucesso na Alemanha, onde foram vendidos mais de 300 mil exemplares, entre fevereiro de 1968 e junho de 1969. Já foi publicada a edição inglesa em Londres, a francesa em Paris, e o livro está sendo traduzido para vários outros idiomas. Dada a repercussão que tem causado nos mais cultos países europeus, e tendo-se em vista que no Brasil não se poupa esforço no sentido de ombrear em todos os campos com as nações mais adiantadas do mundo, é de se esperar que este provocante livro será recebido com interesse e entusiasmo pela grande maioria dos leitores brasileiros. São Paulo, dezembro de 1969. João Ribas da Costa. Apresentação: Professor Flávio Pereira. Este livro, para ser escrito, informa Erich von Dea contra Maniquem, na introdução, precisou mobilizar uma grande coragem, igualmente indispensável a qualquer um que viesse a lê-lo. E que dizer de quem se dispusesse a prefaciá-lo? Dea contra Maniquem, ao longo dos seus 12 capítulos, propõe-nos cerca de 323 interrogações. É o quanto basta para situar a obra no rol dos livros polêmicas. Acontece, porém, que os tempos são de revisão e contestação. Já a tese o momento cultural é de franca e progressiva efervescência em todos os setores de todas as ciências, da matéria e do espírito, do corpo e da sociedade, da história e do instinto. Em particular, estes são anos de profundas modificações das antigas interpretações da pré-história e arqueologia, história sagrada e exegese bíblica, pois surgiu, nos horizontes da contemporaneidade, uma nova espécie de gnose, que vai crescendo com o estudo do realismo fantástico, do impossível, do absurdo, do anômalo, do incongruente. Mas quem não sabe que a ciência oficial, fez por outra, tem criado obstáculos ao progresso científico? Quem não aprendeu que Galileu foi condenado, Edison apedrejado, Ford combatido, Santos Dumont menosprezado, Von Braun excomungado, Mendel marginalizado? O Congresso da Sociedade para o Progresso da Ciência não chegou a declarar, em 1897, que o bisão desenhado na caverna de Molte, descrito pelo ilustre Émile Rivière, havia sido desenhado fraudulentamente pelo Rapazelho Dordonhas que descobriu a gruta. Os nossos são dias, na verdade, de maravilhosos prazeres intelectuais. A presença de homens na lua, homens de carne, osso e sexo, e não apenas de míticos personagens ou de literárias criaturas, teve o dom de transformar a cultura, transtornando os próprios cientistas. A astronáutica veio constituir um como que hormônio de poderoso efeito, convertendo a cultura pré-cosmonáutica numa sadia atitude de enfrentar, denodadamente, todo e qualquer problema, a começar pelo da reação dos meios ortodoxos. Não leia, o leitor, este livro, como se fora mais uma ficção científica. Não confunda as categorias em que se dividem os livros que, de uma forma ou outra, se relacionam com os campos científicos. Há 3 grandes espécies de livros ligados a essa esfera: livro de ciência, ciência consagrada, ciência feita, ciência ortodoxa, ciência adotada, livros de ficção científica, exploração sistemática do possível, invenção livre circunscrita aos cânones não da fabulística, mas da futurologia, e livros de especulação científica, estudos e indagações teóricas em torno do discutível ou inexplicado no âmbito da ciência oficialmente instituída como tal. A especulação científica não é contrária à ciência, muito menos pretende tomar-lhe o lugar. Mas também não se submete servilmente a postulados consagrados. Isto seria frontalmente contrário à natureza da atitude especulativa, além de que a ciência, por mais ortodoxa que seja, vez por outra é forçada a substituir seus próprios conceitos, até então considerados inabaláveis e definitivos. O livro de D.A. contra Maniquem pertence à categoria das obras especulativas. Ainda não é, nem pretende ser ciência. Mas é visando ao progresso da ciência que se atira com entusiasmo às mais arrojadas especulações.
Para edificação dos leitores apontarei, a seguir, alguns fatos autênticos que convém conhecer a fim de que D.A. contra Maniquem não seja injustiçado. 1. Em 1964, o Dr. J. Melart, que dirige o Instituto Arqueológico de Ankara, descobre em Çatalhöyük, na Anatólia, vestígios de cidades que vieram revelar uma civilização de 7 a 8 mil anos antes de Cristo. Todos sabemos, a época em que se originou a civilização jamais cessou de ser datada cada vez mais para trás, à medida que a arqueologia ia progredindo. Se Champollion situar essa data no marco inicial do Egito faraônico, há 5 ou 6 mil anos, com a descoberta, 105 sumérios, história humana veio recuar de 1000 anos. Em 1954, estávamos na conta dos 7 mil anos. Desde então, as descobertas se foram sucedendo, e o grande recuo cronológico continua. 2. Por outro lado, de acordo com o Dr. Alexandre Machak, de Nova York, os homens das cavernas já notavam suas observações astronômicas há 35 mil anos. Numerosos vestígios, escreve o grande pré-historiador, considerados como manifestações artísticas do Paleolítico Superior e do Mesolítico, são, na verdade, registros astronômicos. Querem subversão maior do que essa? Motivos pictóricos descobertos em restos pertencentes às culturas madaleniana e aurignaciana, interpretados até 1965 como tendo significação religiosa ou mágica, são, contudo, consignações de observações científicas da esfera celeste. O conhecimento da esfera celeste, pelas grandes civilizações do passado, constitui um dos principais enigmas da arqueologia contemporânea, pontifica o Dr. Machak. 3. E por falar em cavernas, convém trazer a lume o professor Leroy Gourban, cuja opulenta e erudita pré-história de l'arte ocidental, publicada em 1965, com suas 739 fotografias deslumbrantes, veio provocar outra revolução na pré-história, pois demonstrou que os desenhos e pinturas das cavernas não estão ligados apenas à magia da caça, são símbolos masculinos e femininos complexíssimos. A humanidade pré-histórica possuía sua própria simbologia cósmica. A caverna se organizava em função de uma metafísica ainda DISCUNHICIDA. 4. No mesmo e fatídico ano de 1965, outro erudito, Dr. Gerard Jacquins, professor de astronomia na Universidade de Boston, edita o decisivo livro Stonehenge Decoded, em que revela a mais estarrecedora das conclusões. Graças a um computador eletrônico, descobrira Hawkins que o famoso monumento megalítico de Stonehenge, de idade estimada em 4 mil anos, tinha sido um autêntico e versátil observatório astronômico, construído, por quem? Com que instrumentos? Entre os anos de 1850 e 1700 a.C. A pré-história oficial ou acadêmica ensina que as ilhas britânicas, naquele tempo, tinham sido habitadas por povos subdesenvolvidos em comparação com as adiantadas civilizações mediterrâneas contemporâneas. Conflito nevrálgico na ciência histórica. Stonehenge é uma pedra gigantesca não apenas na paisagem britânica, como, e sobretudo, no sapato dos pré-historiadores ortodoxos. 5. No ano seguinte, 1966, o Dr. Charles H. Pigott, professor da Universidade Estadual de Keene, EUA, publica outra revolucionária brochura, Maps of Ancient Kings, Evidence of Advanced Civilization in Siege. Relata a importantérrima descoberta das primeiras provas testemunhais da existência de uma civilização anterior a todas as conhecidas até agora. O livro de Pigott veio coroar 7 anos de pacientes pesquisas e de contínua permuta de informações com sumidades na matéria e especialistas em outros ramos das ciências. E eis o que pode ser do maior interesse para o leitor. As contundentes pesquisas de Pigott já haviam sido estimuladas pelas surpreendentes teses de Arlington Mallory a respeito do misterioso mapa de Piri Reis, de que Erich von der Contremann trata no capítulo 3 do presente livro. Há 10 mil anos, pelo menos, floresceu uma adiantadíssima civilização, anterior à última glaciação, sendo plausível admitir que seu foco de irradiação tivesse se localizado, nada mais nada menos, do que no continente antártico.
Se algum país criasse uma NASA para conquistar a Antártica a despeito do Tratado Internacional Restritivo e viesse a empreender ali um ativo programa de pesquisa arqueológica, na década de 70 viriam à luz fatos mais estarrecedores do que poderia ser, por exemplo, a descoberta, digamos, de uma ferramenta na cratera de Fra Mauro, pelos tripulantes da Apollo 13. Entenderam a comparação? 6. Mas temos mais. Em 1968, o escritor russo Alexandre Gorbovsky, em um livro de apaixonante conteúdo, propôs a arrojadíssima tese histórica. As grandes civilizações básicas, tanto do Velho Mundo quanto da América, desenvolveram-se a partir de um patrimônio comum, vestígio das primeiras civilizações universais brutalmente desaparecidas. Gorbovsky menciona algumas peças do imenso quebra-cabeça. Na língua falada pelas castas inferiores do povo Inca havia pelo menos 1000 raízes sânscritas. A julgar pela análise serológica de fragmentos musculares do múmias incas, esse povo pertencia ao grupo sanguíneo A, absolutamente desconhecido na América até a chegada dos espanhóis, no século X. Os chineses, há mais de 1600 anos, conheciam e aplicavam o fenômeno da eletrólise. Textos da Índia, de 3000 anos de idade, falam numa espantosa arma cuja descrição evoca, a nós, a bomba atômica. E, para completar, os russos descobriram na mesma Índia um esqueleto humano de 4000 anos, portador de radioatividade superior em 50 vezes o ambiente, tudo indicando que o indivíduo havia consumido alimentos contaminados com radioatividade 100 vezes maior que a média ordinária. Explosões nucleares na antiguidade. Aqui a nova gnose resolutamente invade o campo da física nuclear e da tecnologia do átomo, da ciência ortodoxa de nossos dias. É construtivo destacar quem prefaciou o livro de Gorbovsky, o professor J. B. Fedorov, da Academia Soviética. Mas ainda, é instrutivo reter o que escreve Fedorov ali. Os poetas e os sépticos são igualmente indispensáveis à ciência. Quanto ao cientista, tem ele o direito de construir hipóteses audaciosas e de correr riscos. Erich von Däniken contra Maniquem, pois, não está sozinho. Não importa que não seja um clássico erudito, um arqueólogo de profissão ou um sábio exegeta bíblico. Estamos diante de um jornalista. Só? Não. De um jornalista honesto, bem informado e, sobretudo, muito inteligente. Audacioso seria redundante falar, como presidente da Associação Brasileira de Estudo das Civilizações Extraterrestres, ABC, do meu aval a Erich von Däniken contra Maniquem. Muitos, certamente, dele discordarão. Mas este é um livro para gente que deseja se preparar para a grande revelação do decênio 70. São Paulo, novembro de 1969. Professor Flávio A. Pereira. Introdução. Para escrever este livro, foi necessário mobilizar uma grande coragem que será igualmente indispensável para que alguém o leia. As teorias e provas que ele contém não se ajustam à arqueologia tradicional, tão laboriosamente desenvolvida e tão solidamente cimentada. Os especialistas do ramo não o levarão a sério ou o colocarão na lista negra das obras que melhor seria não mencionar. De sua parte, os leigos preferirão encaramujar-se em seu mundo familiar quando verificarem que a descoberta do passado envolve maiores mistérios e requer mais audácia que manter visão do futuro. Não obstante, uma coisa é certa: há algo de errado no passado longínquo, que dista de nós milhões e milhões de anos. Esse passado repleto de deuses desconhecidos, que visitaram a Terra primitiva em espaçonaves por eles tripuladas. Incríveis realizações técnicas se concretizaram em tempos antiquíssimos, cujo patrimônio tecnológico, imensamente rico e variado, só parcialmente se redescobriu até agora. Há algo errado em nossa arqueologia, porque estamos encontrando acumuladores elétricos que datam de muitos milhares de anos. Porque nos defrontamos com seres estranhos, que usam trajes espaciais com fechos de platina. Porque achamos números com 15 casas e nenhum computador os colocou ali. Mas de que maneira aqueles homens primitivos puderam adquirir a capacidade de criar tantas coisas inacreditáveis? Há algo errado também no campo da religião. Em regra, todas elas prometem ajuda e salvação à humanidade. Os deuses primitivos fizeram igualmente as mesmas promessas. Por que não as cumpriram?
Porque usaram armas avançadíssimas para combater atrasadíssimos povos. E porque planejaram seu aniquilamento. Familiarizem-nos com a perspectiva de que nosso mundo de ideias, forjado e desenvolvido durante milênios, está para desmoronar. Poucos anos de acurada pesquisa foram suficientes para arrasar os redutos mentais em que tranquilamente vivíamos. Conhecimentos até há pouco escondidos em bibliotecas e arquivos de sociedades secretas estão sendo agora revelados. A era das conquistas espaciais já não comporta segredos. As incursões no espaço, que visam a descoberta de outros corpos celestes, também nos levam ao passado longínquo. Deuses e sacerdotes, feios de heróis emergem de trevas abissais. Podemos intimá-los a desvendarem seus segredos, pois temos meios de tudo descobrir sobre nosso passado, sem quaisquer hiatos, se a isso realmente nos dispusermos. Modernos laboratórios devem tomar a seu cargo toda a pesquisa de natureza arqueológica. Os arqueólogos devem examinar com aparelhos hipersensíveis de medição as áreas em que se desenvolveram civilizações há muito tempo extintas. Sacerdotes, que buscam a verdade, têm de voltar, uma vez mais, a duvidar de tudo quanto está firmemente estabelecido. Os deuses do nebuloso passado deixaram inumeráveis pistas que só hoje podemos decifrar e interpretar, pela primeira vez, porque o problema das viagens interplanetárias, tão característico de nossa época, já não era problema, mas realidade rotineira, para homens que viveram há milhares de anos. Pois eu afirmo que nossos antepassados receberam visitas do espaço sideral na mais recuada antiguidade, embora não me seja ainda possível determinar a identidade dessas inteligências extraterrenas, ou o ponto exato de sua origem no universo. Não obstante, proclamo que aqueles estranhos aniquilaram parte da humanidade existente na época e produziram um novo, senão o primeiro Homo sapiens. Esta afirmativa é revolucionária. Abala até os alicerces um arcabouço mental que parecia tão solidamente construído. Meu objetivo é tentar fornecer provas de sua veracidade. Erich von Däniken Tremoniken, capítulo I. Há outros seres inteligentes no cosmos. Há inteligência extraterrenas. É possível vida sem oxigênio. Há vida em ambientes que seriam letais para o homem. Será admissível que nós, habitantes deste mundo do século XX, não somos os únicos entes vivos, de espécies semelhantes, em todo o universo. A Terra é o único corpo celeste que abriga seres semelhantes a nós. Eis a resposta que parece correta e convincente, uma vez que nos museus ainda não há qualquer homúnculo extraterreno exposto à nossa visitação. Entretanto, uma floresta de pontos de interrogação se agiganta cada vez mais, à medida que estudamos, com maior profundidade, os resultados das mais recentes pesquisas. De acordo com os astrônomos, umas 4.000 estrelas podem ser percebidas à vista desarmada, numa noite serena. Já a luneta de modesto observatório astronômico traz quase 2 milhões delas ao alcance da visão, enquanto o moderno telescópio de espelho refletor aproxima a luz de bilhões de sóis, miríades de pontos de luz na Via Láctea. Mas, nas dimensões ilimitadas do cosmos, esse nosso conjunto de estrelas é parte insignificante de um sistema estelar incomparavelmente maior, um conglomerado de vias lácteas, poder-se-ia dizer contendo cerca de 20 galáxias dentro de um raio de 5 milhão de anos-luz. Um ano-luz é igual à distância que a luz percorre em um ano, isto é, 300.000 x 60 x 60 x 24 x 365 km, ou seja, 9,5 trilhões de quilômetros, aproximadamente. Embora vastíssimo, esse número de estrelas é ainda muito pequeno, em comparação com o que contém muitos milhares de galáxias espiraladas que o telescópio eletrônico revelou. Isto é apenas o que se descobriu até agora, devo ressaltar, porque as pesquisas nesse campo mal começaram. O astrônomo Alou Shapley calcula que há cerca de 1.020 estrelas ao alcance de nossos atuais telescópios, numeral seguido de 20 zeros, isto é, 100 quintilhões de estrelas. Quando Shapley atribui sistema planetário a apenas uma, em cada grupo de 1.000 estrelas, temos de admitir que estabelece proporção muito cautelosa. Se continuarmos a especular com base nessas estimativas, imaginando a existência de condições indispensáveis à vida numa só estrela em cada 1.000 que centralizarem sistemas planetários,
ainda encontraremos uma cifra fantástica 1014. Pergunta Shapley: quantos corpos celestes, nesse número astronômico, possuirão atmosfera apropriada à vida? 1 em 1000? Isso ainda nos garantiria o número incrível de 1011 astros portadores dos requisitos necessários à vida. Embora se conjeture que a vida se produziu num só desses astros em cada milhar, ainda assim restam 100 milhões de planetas em que podemos admitir a existência de seres vivos. Esses cálculos se baseiam na aparelhagem e técnicas hoje disponíveis, mas não devemos esquecer que tais meios de pesquisa estão sendo constantemente aperfeiçoados. De acordo com a hipótese do bioquímico Dr. S. Muller, os processos biológicos e as condições que lhes são indispensáveis possivelmente se desenvolveram mais rapidamente em alguns daqueles planetas do que na Terra. Se aceitarmos essa audaciosa ideia, civilizações mais avançadas que a nossa podem ter evoluído em 100 mil planetas. O professor Dr. Will Lilly, conhecido vulgarizador de conhecimentos científicos e amigo de Wernher von Braun, disse-me em Nova York: o número aproximado de estrelas, somente em nossa Via Láctea, sobe a 30 bilhões. A suposição de que nossa galáxia contém, pelo menos, 18 bilhões de sistemas planetários, é admitida pelos astrônomos da atualidade. Se tentarmos reduzir essas cifras, tanto quanto possível, e imaginarmos que as distâncias no interior de sistemas planetários são reguladas de tal modo que somente num caso entre 100 existe planeta em órbita na ecosfera de seu próprio Sol, tudo isso ainda deixará 180 milhões de planetas capazes de manter a vida. Se, em prosseguimento, supusermos que, entre os planetas assim capacitados, somente num deles, em cada centena, o potencial vitalizante haja sido aproveitado, ainda teremos 1.800.000 planetas com seres vivos. Admitamos, para concluir, que num só planeta, entre 100 com seres vivos, existam criaturas com um grau de inteligência semelhante ao do Homo sapiens. Pois esta última conjectura ainda garante para nossa Via Láctea o enorme número de 18.000 planetas com vida inteligente semelhante à nossa. Considerando-se que as mais recentes computações evidenciam a existência de 100 bilhões de estrelas fixas em nossa Via Láctea, a lei da probabilidade nos aponta cifras muito mais altas que as usadas pelo professor Ley em seu cauteloso cálculo. Deixando de lado números fantásticos e galáxias mal conhecidas, podemos concluir que há 18.000 planetas relativamente próximos de nós que oferecem condições necessárias à vida, similares às que existem na Terra. Entretanto, poderíamos ir à frente em nossas especulações de imaginar que apenas 1% daqueles planetas seja efetivamente habitado. Ainda haveria 180 deles. Já não há dúvida sobre a existência de planetas muito assemelhados à Terra, quer quanto à gravidade e composição atmosférica, quer quanto à flora e, possivelmente, até à fauna. Mas, será essencial que os planetas devam ter condições semelhantes às da Terra para que neles exista vida. A ideia de que a vida só pode florescer sob as condições terrestres foi invalidada pela pesquisa. É erro acreditar que a vida não pode existir sem água e sem oxigênio. Até mesmo na própria Terra há formas viventes que não precisam de oxigênio. São as bactérias anaeróbias. Pequena porção de oxigênio já é mortal para elas. Então, por que não haveria mais altas formas de vida num ambiente sem oxigênio? Pressionados pelos conhecimentos novos que surgem a cada dia, teremos de atualizar a imagem mental que formamos do mundo. A investigação científica, até recentemente concentrada apenas na Terra, promoveu nosso próprio mundo à categoria de planeta ideal. Não é demasiadamente quente, nem exageradamente frio, contém água em abundância, dispõe de limitada quantidade de oxigênio. Os processos orgânicos rejuvenescem a natureza constantemente. Mas, em realidade, é absolutamente insustentável a suposição de que a vida só possa existir e desenvolver-se em planeta similar ao nosso. Calcula-se que vivem na Terra 2 milhões de espécies diferentes de seres vivos. Desse conjunto, e aqui se trata, novamente, de estimativa, são conhecidas cientificamente 1.200.000 espécies. E entre essas formas de vida, que a ciência conhece, há milhares que deveriam ser incapazes de viver, de acordo com os ensinamentos que atualmente ainda prevalecem.
As premissas de que partimos para estabelecer condições mínimas de vida têm de ser revistas e novamente testadas. Por exemplo, poder-se-ia pensar que a água altamente radioativa é sempre isenta de germes. Mas, na realidade, há certas espécies de bactérias que se adaptam à água letal que circula pelos reatores nucleares. Uma experiência realizada pelo Dr. Segel chega às raias da fantasmagoria. Reproduziu ele, em seu laboratório, as condições atmosféricas de Júpiter e cultivou bactérias, como também minúsculos acarinos, na mencionada atmosfera, que não possui um só dos requisitos que até agora enumeramos como indispensáveis à vida. Amônia, metano e hidrogênio não exterminaram aqueles seres vivos. As experiências de Hinton e Bloom, entomologistas da Universidade de Bristol, também alcançaram resultados surpreendentes. Os dois cientistas desidrataram uma espécie de pequeninos mosquitos a temperatura de 100 graus Celsius. Logo após, imergiram seus diminutos cobaios em hélio líquido que, como se sabe, é tão frio como o espaço. Depois de os submeter à poderosa radiação, fizeram-nos retornar às suas condições normais de vida. Os ditos insetos nada perderam de suas funções biológicas e produziram mosquitinhos perfeitamente sádios. Estamos igualmente informados sobre bactérias que vivem em vulcões, assim como sobre outras do que se alimentam de pedra ou produzem ferro. A floresta de pontos de interrogação continua, pois, a crescer cada vez mais. Há experiências em andamento nos laboratórios de muitos centros de pesquisa. Continuam a acumular-se novas provas de que a vida de maneira alguma se condiciona aos requisitos anteriormente fixados. Julgou-se, durante séculos, que o universo inteiro estivesse sujeito às mesmas leis e condições que prevalecem na Terra. Tal convicção distorceu e turvou nossa forma de ver as coisas, colocou antolhos nos investigadores científicos que, sem hesitação, adotaram nossos moldes e sistemas de pensamento para contemplar o espaço exterior. Teilhard de Chardin, o pensador que marcou sua época, sugeriu que somente o fantástico tem a possibilidade de ser real no cosmos. Se nossa maneira de pensar fosse aplicada em direção inversa, isto é, considerando as coisas da Terra como vistas de muito longe no espaço, seres inteligentes, nascidos no outro planeta, julgariam indispensáveis à vida as condições prevalecentes no planeta deles. Se vivessem a uma temperatura de 150 do centésimo grau Celsius abaixo de zero, pensariam que tais temperaturas, incompatíveis com o tipo de vida que conhecemos, são indispensáveis à vida em outros planetas. Isto corresponderia aos processos lógicos com que temos tentado eliminar as trevas do passado. Se quisermos manter nosso respeito próprio, deveremos ser racionais e objetivos. Em todas as épocas, as teorias audaciosas sempre pareceram visionárias. Mas, quantas fantasias já se tornaram, há tanto tempo, realidades comuns da rotina diária. Por certo, os exemplos dados aqui visam evidenciar as mais remotas possibilidades. Entretanto, quando fatos aparentemente improváveis, que nem podemos imaginar hoje, forem demonstrados como serão em toda a sua veracidade de coisa realmente acontecida, as barreiras desmoronarão, permitindo livre acesso às impossibilidades que o cosmos ainda esconde. As gerações futuras encontrarão no universo formas de vida jamais sonhadas. Não existiremos nessa época, para testemunhá-lo, mas nossos descendentes terão de aceitar o fato de não serem as únicas, e, certamente, nem mesmo as mais antigas, inteligências no espaço cósmico. Calcula-se que a idade do universo situa-se entre 8 e 12 bilhões de anos. Os meteoritos mostram traços de matéria orgânica, quando observados a um microscópio. Bactérias com milhões de anos de idade despertam novamente para a vida. Esporulos flutuantes são impelidos pela luz de um sol qualquer para as profundezas do espaço, e chega um tempo em que são capturados pela força gravitacional de algum planeta. Vidas novas vêm se desenvolvendo assim, num ciclo perpétuo de criação, há muitos milhões de anos. Cuidadosos e repetidos exames de toda espécie de rochas, recolhidas nas diferentes partes do globo, provam que a crosta terrestre formou-se há cerca de 4 mil milhões de anos. Sim, e tudo quanto a ciência sabe é que algo semelhante ao homem já existia há 1 milhão de anos. Desse gigantesco rio do tempo,
Ela só conseguiu represar um insignificante arroio de 7.000 anos de história humana, à custa de muita canseira, muita aventura e elevada dose de curiosidade. Mas, que são 7,000 anos de história humana, comparados com milhares de milhões de anos da história do universo? Nós, os modelos da criação, levamos 400.000 anos para atingir nosso atual estágio biológico e nosso presente nível mental. Quem pode apresentar prova concreta de que outro planeta não poderia proporcionar condições favoráveis para mais rápido desenvolvimento de inteligências similares ou distintas da nossa? Existe alguma razão em virtude da qual não possa haver competidores no outro planeta, que sejam iguais ou superiores a nós? Temos alguma base para eliminar essa possibilidade? Entretanto, isso é o que temos feito até hoje. Quantas vezes tem desmoronado os pilares de nossa sabedoria? Centenas e centenas de gerações acreditaram piamente que a Terra era plana. A firme convicção de que o Sol girava ao redor da Terra manteve-se inabalável durante milhares de anos. Estamos ainda seguros de que a Terra é o centro de tudo, apesar de ter sido provado que nosso planeta é um apagado corpo celeste de pequenas dimensões, que vagueia a 30.000 anos-luz de distância do centro da Via Láctea. Chegou o tempo de admitirmos nossa insignificância, descobrindo o infinito no cosmo inexplorado. Só então teremos consciência de que não passamos de minúsculas formigas no vasto complexo do universo. Mas, sem que pese tudo isso, nosso futuro e nossas possibilidades estão nas profundezas do espaço, lá onde os deuses disseram que estariam. Somente após ter visualizado o que nos reserva o futuro disporemos de força e determinação suficientes para investigar o passado de maneira honesta e imparcial. Capítulo 2. Quando nossa espaçonave pousou, a viagem fantástica de uma nave espacial para o cosmo. Deuses chegam em visita. Vestígios que o vento não leva. Júlio Verne, o avô de todos os novelistas de ficção científica, tornou-se, afinal, um narrador de aventuras facilmente aceitáveis. O produto de seu maravilhoso poder imaginativo já não é mais ciência de ficção. Ao contrário, foi consideravelmente superado. Os astronautas de nossos dias efetuam a viagem ao redor do mundo em pouco mais de 80 minutos, e não em 80 dias. Neste capítulo, iremos resumir o que possivelmente acontecerá numa imaginária viagem que só espaçonaves do futuro poderão efetuar. Mas tal excursão, embora assombrosa, será de fato realizável dentro de menos décadas que as decorridas entre a concepção de Júlio Verne, então utópica, de uma volta ao redor do mundo em 80 dias, e a realidade de hoje, que nos apresenta astronaves rodeando o globo em 86 minutos apenas. Não pretendemos, porém, valer-nos de períodos de tempo assim tão curtos. Vamos supor que nossa espaçonave partiria da Terra, em direção a uma distante e desconhecida estrela, somente daqui a 150 anos. Essa nave espacial deveria ser, sem dúvida, tão grande quanto um transatlântico atual. Em consequência, teria um peso inicial de 100.000 toneladas, correspondendo 99.800 toneladas a combustível e 200 a carga útil efetiva. Impossível? Não. Hoje em dia, já poderíamos montar uma espaçonave, peça por peça, em pleno espaço, enquanto tudo estivesse a girar em órbita, ao redor de um planeta. Entretanto, esse trabalho de montagem no espaço será desnecessário em menos de 2 décadas, porque será possível construir uma imensa astronave na Lua e daí lançá-la ao espaço. Além disso, as pesquisas básicas em torno da propulsão de futuros foguetes prosseguem aceleradamente. Os foguetes de amanhã serão propelidos por meio de motores nucleares e viajarão a uma velocidade quase igual à da luz. Uma solução nova e muito audaciosa se concretizará no foguete impulsionado por meio de fótons. A praticabilidade de se construir tal engenho já foi demonstrada em experiências físicas realizadas com partículas elementares. O combustível especial levado a bordo do foguete lhe permitirá chegar tão perto da velocidade da luz que os efeitos da relatividade, especialmente a diferenciação entre o tempo no ponto de lançamento e o tempo na própria astronave, se farão sentir em sua plenitude. O combustível irá sendo transformado, progressivamente, em radiação eletromagnética e,
sob tal forma, expelido como se procedesse de um conglomerado de jatos, mas com a velocidade da luz. Teoricamente, uma espaçonave equipada com fóton propulsores pode alcançar 99% da velocidade da luz. A essa velocidade, as fronteiras do nosso sistema solar serão franqueadas com a rapidez do raio. É uma ideia estonteante. Mas nós, que nos encontramos no limiar de uma nova era, devemos ter presentes, em nosso espírito, os passos de gigante com que a tecnologia assombrou também nossos avós, pois eram igualmente de estarrecer. Naquela época, as estradas de ferro, a eletricidade, o telégrafo, o primeiro automóvel, o primeiro aeroplano. Houve uma primeira vez em que nós mesmos nos espantamos ao ouvir melodias que pareciam vir através do ar, ao tomar contato com a televisão, em branco e preto e, depois, em cores, ao presenciar o lançamento de naves espaciais, ao receber dados e fotografias procedentes de satélites artificiais em órbita ao redor da Terra e de outros corpos celestes. Os filhos de nossos filhos farão viagens interestelares e realizarão pesquisas cósmicas nas escolas técnicas das universidades. Sigamos, porém, a viagem de nossa imaginária astronave, em direção a uma distante estrela. Certamente, seria divertido tentar prever os recursos de que se utilizará a tripulação para matar o tempo durante o percurso. Por enormes que possam ser as distâncias vencidas pelos astronautas e por mais lento que acaso pareça o arrastar do tempo para os que ficarem na Terra, o fato é que estarão sempre a produzir-se os efeitos da teoria da relatividade de Einstein. Pode parecer incrível, mas o tempo, a bordo de uma espaçonave em viagem, com velocidade próxima da luz, passa mais vagarosamente do que na Terra ou na Lua. 21 CVTT igual. Se a astronave viajar a 99% da velocidade da luz, transcorrerão somente 14 anos, 1 mês e 6 dias e meio para a tripulação em viagem, enquanto se escoarem 100 anos para todos quantos tiverem ficado na Terra. A diferença de tempo entre o dos viajantes e da população terrestre pode ser calculada por meio da seguinte fórmula, deduzida das transformações de Lorentz. Nessa fórmula, T igual tempo dos viajantes espaciais, T igual tempo na Terra, V igual velocidade da astronave, C igual velocidade da luz. A velocidade de voo da espaçonave pode ser calculada por meio da equação básica de foguetes, estabelecida pelo professor Akeret, CWTCWTCWTW-V221 mais vezes igual. Nessa equação, V igual velocidade, W igual rapidez de emissão do jato, I igual velocidade da luz, T igual carga inicial de combustível. Ao aproximar-se a astronave do Sol distante que era seu alvo, os tripulantes certamente estudarão o novo sistema planetário, verificarão as posições dos diversos planetas, procederão a análises espectrais, medirão as forças gravitacionais e calcularão as diferentes órbitas. Finalmente, escolherão, para nele descer, o planeta cujas condições mais se assemelharem às da Terra. Se nossa espaçonave já dispuser, então, somente de sua carga útil efetiva, pelo fato de ter sido consumida a totalidade do combustível após um percurso de, por exemplo, 80 anos-luz, uma das primeiras e mais importantes preocupações da tripulação será de reabastecer os tanques com material físsil, logo que tiver desembarcado. Vamos, pois, supor que o planeta escolhido é semelhante à Terra. Já ficou dito que tal suposição nada tem de impossível ou absurdo. Suponhamos, também, que a civilização do planeta visitado passa pelo estágio de desenvolvimento em que se encontrava a Terra, há 8.000 anos passados. Em nossa hipótese, esse fato já teria sido confirmado graças a observações feitas por meio da aparelhagem de bordo, muito antes de a astronave tocar o solo. Naturalmente, nossos viajantes espaciais terão escolhido, com antecedência, para a operação descida, um ponto suficientemente próximo de uma boa fonte de material físsil. Os aparelhos deles indicam, rápido e seguramente, as encostas montanhosas onde existe urânio. A descida efetua-se de acordo com os planos. Então, nossos viajantes cósmicos veem alguns seres completamente absorvidos na fabricação de instrumentos de pedra, observam outros, enquanto caçam e derrubam as presas atirando-lhes lanças,
Rebanhos de ovelhas e cabras pastam na planície. Oleiros primitivos estão a modelar utensílios simples, de uso doméstico. É estranho o quadro com que se defrontam nossos astronautas. Mas, que poderão pensar os atrasados habitantes daquele planeta, a respeito da monstruosidade que acaba de pousar no solo, e dos seres que estão descendo dela? Não nos esqueçamos de que também nós éramos semi-selvagens 8.000 anos atrás. Não é de surpreender que os selvagens, diante de uma visão terrífica, escondam suas faces no pó e não ousem sequer levantar os olhos. Até este dia, adoraram o sol e a lua. E agora, algo aconteceu que faz tremer o mundo. Os deuses desceram do céu. Escondidos a prudente distância, os habitantes do planeta observam nossos astronautas, que usam chapéus estranhos, dotados de varetas, capacetes com antenas, deslumbram-se quando a noite se torna clara como o dia. Holofotes, aterrorizam-se quando os visitantes se elevam no ar sem qualquer esforço. Pequenos motores a jato fixados no cinto, novamente ocultam no chão suas pobres cabeças. Quando animais, desconhecidos e fora do comum, sibilam, zumbem e roncam no ar. Helicópteros e outros veículos aéreos para fins diversos. E, finalmente, fogem para o mais seguro refúgio. No fundo de suas cavernas, quando se faz ouvir terrificante estrondo, que ecoa nas serras como atordoante trovoada, explosão experimental. Indubitavelmente, aos olhos dessa gente inculta, nossos astronautas que se apresentam como deuses onipotentes. Dia a dia, os viajantes espaciais prosseguem no seu árduo trabalho. Algum tempo depois, uma delegação de sacerdotes ou feiticeiros se aproxima do astronauta, que instintivamente é identificado como chefe, a fim de entrar em contato com os deuses. A comissão traz presentes para homenagear os visitantes. É concebível que nossos astronautas hajam rapidamente aprendido a língua local com auxílio de um computador, e estejam habilitados a agradecer a cortesia recebida. Entretanto, embora tentem explicar, no próprio idioma dos selvagens, que ali não desceu Deus algum, que nenhum ser mais alto, digno de adoração, os está visitando, tais explicações não surtem o menor efeito. Nossos incultos amigos simplesmente não lhes dão crédito. Os viajantes espaciais vieram das estrelas, obviamente, dispõem de inexcedível poder e são capazes de operar milagres espetaculares. Eles têm de ser deuses. Também é pura perda de tempo tentar explicar-lhes qualquer tipo de auxílio que possam oferecer. Tudo isso está muito além da compreensão desse povo, que foi invadido de maneira tão súbita e aterrorizante. Embora seja impossível imaginar tudo quanto venha a acontecer nos dias subsequentes à chegada dos viajantes espaciais, as seguintes ocorrências podem muito bem figurar entre as previsíveis de maior probabilidade. Parte da população seria atraída e treinada a trabalhar em crateras formadas por explosões, com o fim de procurar e coletar matéria físsil, indispensável à viagem de volta à Terra. O mais inteligente dos autóctones seria eleito rei. Como símbolo visível do poder, receberia um aparelho de rádio, transceptor, por meio do qual poderia entrar em contato e logo falar com os deuses, a qualquer momento. Nossos astronautas tentariam ensinar aos nativos os mais simples rudimentos de civilização, assim como alguns princípios de moral, a fim de tornar possível o estabelecimento e aceitação de certa ordem social. Algumas mulheres, especialmente selecionadas, seriam fertilizadas pelos astronautas. Assim, surgiria uma nova raça, capaz de saltar alguns degraus da evolução natural e desenvolver-se num estágio superior, sem passar pelas fases intermediárias. Sabemos, pela lentidão de nosso próprio desenvolvimento, quanto tempo ainda deveria decorrer para que aquela nova raça chegasse a dispor de especialistas espaciais. Por isso, nossos astronautas, antes de retornar à Terra, cuidariam de assinalar sua passagem por meio de sinais visíveis e claros que, entretanto, somente uma sociedade altamente desenvolvida sob o ponto de vista técnico e matemático estaria habilitada a interpretar muitíssimo tempo depois. Seria fadada ao insucesso qualquer tentativa de prevenir aqueles nossos pupilos quanto aos males e perigos a que estariam sujeitos ao longo de sua evolução.
Ainda que os fizéssemos ver filmes documentários dos horrores inerentes às guerras terrestres e às explosões atômicas, isso não os impediria de cometer as mesmas loucuras, como agora não consegue que a humanidade, quase, toda pare de brincar com o destruidor fogo da guerra. Quando nossa astronave finalmente desaparece nas névoas do espaço, intensificam-se os comentários daqueles selvagens sobre o inaudito milagre: os deuses estiveram aqui. As ideias se simplificam e se distorcem ao serem expressas em sua rude linguagem. E a narrativa do prodígio se transforma em saga que será transmitida a seus filhos e filhas, enquanto os presentes, aparelhos e mais objetos deixados pelos astronautas, se erigem à categoria de relíquias sagradas. Se aqueles nossos amigos já tiverem dominado a técnica da escrita, farão um registro do que aconteceu, estranho, fantástico, milagreiro. Seus textos ilustrados narrarão e mostrarão que deuses vestidos de ouro desceram do céu num barco voador e chegaram até o chão, ao som de trovões ensurdecedores. Descreverão os veículos que os deuses usavam em solo firme sobre o mar, assim como as armas, que pareciam mobilizar o poder do próprio raio. E registrarão, também, a promessa que os deuses fizeram de voltar um dia. Com martelo e burio cinzelarão grandes pedras, numa tentativa de gravar para a posteridade a visualização dos seres e coisas inacreditáveis que marcaram indelevelmente um curto período de suas vidas. Indefinidos vultos de gigantes, com capacetes ornados de varetas e carregando fardos apoiados à frente do tórax. Bolas que circulam pelo ar, levando irreconhecíveis passageiros comodamente sentados. Bastões que emitem raios como se fossem sóis. Estruturas estranhas, semelhantes a enormes insetos, que procuram reproduzir o aspecto de veículos diversos. Nada limita a fantasia ao ilustrar-se a visita dos astronautas. Veremos, mais adiante, quais são os vestígios que resistiram ao tempo, dentre os muitos que nos deixaram os deuses, quando passaram pela Terra na mais distante antiguidade. É certamente fácil gizar o subsequente desenvolvimento do planeta visitado por nossa espaçonave. Os habitantes muito aprenderam, ao observar clandestinamente os deuses. O ponto onde pousou a astronave será declarado lugar sagrado, centro de peregrinação, onde os feitos heróicos dos deuses serão exaltados em cânticos sacros. Pirâmides e templos serão aí construídos, de acordo com indicações astronômicas, evidentemente. A população cresce e se espalha, sobrevêm guerras que devastam o local em que estiveram os deuses, e então, surgem gerações muito posteriores que redescobrem e escavam os lugares sagrados e tentam interpretar os sinais encontrados. Esse é o estágio a que chegamos. Agora, que podemos desembarcar homens na Lua, somos capazes de encarar sem vertigem as viagens espaciais. Sabemos o efeito que o súbito aportamento de um imenso navio à vela produziu entre os selvagens, por exemplo nas ilhas dos mares do sul. Conhecemos a tremenda influência que um homem como Cortés, procedente de outra civilização, exerceu entre os povos primitivos da América do Sul. Podemos, pois, avaliar, embora imperfeitamente, o terrível impacto que teria causado a incursão de astronave extraterrena nos tempos pré-históricos. Devemos agora lançar os olhos a outro grande conjunto de pontos de interrogação, a longa série de enigmas indecifrados. Fazem sentido como vestígios de visitantes espaciais da pré-história. Guiam-nos a um melhor conhecimento do passado, e apesar disso, relacionam-se com nossos planos para o futuro. Capítulo 3. O mundo improvável do inexplicado. Mapas geográficos de 11.000 anos de idade. Aeroportos pré-históricos. Pistas de aterrissagem para os deuses. A cidade mais antiga do mundo. Quando é que a rocha se desintegra? Quando a maré chegou. A mitologia dos sumérios. Ossos que não procedem de macacos. Será que todos os desenhistas da antiguidade tinham o mesmo tique? Recebiam nossos antepassados visitas do espaço cósmico? Baseiam-se em premissas falsas certas partes da arqueologia? Temos um passado fantástico. Nosso passado histórico foi recomposto por meio de conhecimentos indiretamente obtidos. Escavações, velhos alfarrábios, desenhos em cavernas, lendas e outros elementos desse gênero foram usados para se construir uma hipótese aceitável.
Todo esse material serviu para se produzir um mosaico impressionante e atraente que, entretanto, seguiu as linhas de um quadro mental preconcebido, de acordo com o qual foram assentadas as diferentes partes, não raro com remendos de argamassa por demais visíveis. Determinado acontecimento deveria ter ocorrido desta ou daquela forma. De certa forma, precisamente, e não de outra. Era só querer, e havia ocorrido assim, e não de maneira diversa. Temos o direito e, não menos, o dever de manter sob perpétua dúvida as estruturas tradicionais de pensamento, bem como qualquer hipótese engenhosa, por mais que, apenas como tal, pareça explicar um mistério ainda não desvendado. Se as ideias em curso não puderem ser discutidas, a pesquisa terá chegado ao fim. Nosso passado histórico só é verdadeiro de maneira relativa. Se novos aspectos dele são trazidos à luz, então uma nova hipótese explicativa deve substituir a antiga, por mais que nos tenhamos apegado a esta última. Parece ter chegado o momento de apresentar uma hipótese nova e colocá-la bem no centro de nossas pesquisas sobre o passado. Conhecimentos recém-adquiridos sobre o sistema solar e o universo, o macrocosmo e o microcosmo, espantosos avanços na tecnologia e na medicina, na biologia e na geologia, e, na atualidade, os primeiros ensaios para a conquista do espaço são alguns dos muitos fatores que alteraram a face do mundo em menos de 50 anos.